Gente, 2-0 foi um resultado cruel com o Vasco da Gama. A gente vai falar mais sobre como foi esse jogo que marcou a derrota. E praticamente, convenhamos, né? A eliminação não diria, mas ficou muito difícil para o Vasco. Roda a vinheta. Fala aí, pessoal, beleza? Bom, a gente vai falar sobre esse resultado, a derrota do Vasco para o São Paulo por 2-0 no gelado Morumbi. Eu acho que foi um resultado cruel e eu sei direitinho, vou explicar para você o porquê desse resultado. Antes eu tenho dois recados, o primeiro deles você já sabe. Quer ir para a Copa do Mundo do Catar? Ou se não, quer agendar sua viagem? Seu lugar é aqui, ó. Clique aqui no link que está aqui embaixo na descrição para o site da Gastur Viagens. Você vai falar com eles, marcar por WhatsApp ou por ligação. Existem várias formas de se conectar com a Gastur Viagens e marcar a sua viagem. Seja para a Copa do Mundo, como agência oficial, ou para qualquer outro lugar, tá? E aí é só falar que você veio por meio do canal do Bernardo Ramos no YouTube. E também vou dar uma moral para o professor de guitarra e violão, Átila Reis. O link para o site dele está aqui embaixo. Também você vai marcar uma aula gratuita de guitarra ou violão de qualquer lugar do mundo. Vão se acertar depois para a periodicidade e eu garanto a você que com a ajuda dele você vai aprender a tocar aquela música bem maneira num curto espaço de tempo. Bom, vamos falar sobre esse jogo do Vasco da Gama. É o seguinte, o time do São Paulo tem dois jogadores muito diferenciados. O torcedor do Vasco conhece muito bem um deles, que é o Benítez, né? O Benítez jogando até um pouquinho recuado, municiando o Rigoni. E aí complica o Rigoni. Gente, é um jogadoraço. Eu já havia falado isso quando o São Paulo contratou. Foi uma belíssima contratação do São Paulo. Jogador que era do Independiente, não chegou a jogar a parte final da Copa Sul-Americana de 2017, quando o Independiente ganha do Flamengo o título, né? Empatando no Maracanã por 1-1. O Rigoni já tinha saído. Jogador que foi treinado pelo Gianpiero Gasperini, né? Para mim, um dos melhores técnicos do mundo na Itália, na Atalanta. E ele mostrou todo o repertório dele na partida contra o Vasco da Gama. A defesa do Vasco, com todo respeito, gente, foi uma mãe, né? Leandro Castan, assim, jogador, uma passagem pelo futebol italiano, uma boa passagem pelo Corinthians, né? Mas assim, quando pega um atacante técnico, ele não consegue acompanhar. Técnico e rápido, então, nem pensar, que é o caso do Rigoni, né? A bola que o Benítez lança, ele domina com a esquerda para bater de direita, é uma coisa de quem sabe das coisas, né? Faz esse gol logo no primeiro tempo, aí o São Paulo recua e o Vasco começa, se não levar perigo, mas rodear ali a área são paulina. O Vasco finalizou bastante na partida, foram 16 finalizações contra 18 do São Paulo, né? Então foi um bom número de finalizações para uma equipe que é inferior, está numa Série B, o São Paulo na Série A, o São Paulo em quartas de final da Libertadores da América, o Vasco nem se aproxima disso, mas tem um elenco, eu sempre falo isso, para a Série B é um elenco bom, esse time tem obrigação de subir para a primeira divisão, tá? Faz a troca do técnico, traz o Lisca para o lugar do Marcelo Cabo, que fez um péssimo trabalho no Vasco da Gama. Fico bem à vontade para falar, trabalhei em vários jogos do Vasco agora na Série B. O último jogo do Marcelo Cabo foi um horror contra o Náutico, né? E o Vasco no segundo tempo tem uma alteração bem boa, mas boa sobre quem entrou, que foi o Andrei, para reforçar o meio de campo. Aquela história de que você encheu o time de atacante é a garantia de que o time será ofensivo. Nada disso, balela. Não é balela. Você tem que ter um time equilibrado. Não é questão de ter um time defensivo ou um time ofensivo. É ter um time mais equilibrado possível, tá? E aí se a formação vai ser com 3 zagueiros, com uma linha de 5 atrás, com 2 à frente, com 1 à frente, com 2 jogadores voltando mais, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, aí cabe ao técnico. O importante é que tudo isso leve a um time equilibrado. E o Vasco da Gama no primeiro tempo não era um time equilibrado, porque seus 2 zagueiros, que são fracos, Hernando Renan e Leandro Castan, ficavam muito expostos a jogadores do São Paulo que são melhores tecnicamente do que eles. O que fez? Tirou o Gabriel Peck para colocar o Andrei. Legal, botou o Andrei, beleza. Mas não teria tirado o Gabriel Peck. Aliás, entra técnico, sai técnico no Vasco da Gama, o Marquinhos Gabriel continua lá, né? Ele só foi sair aos 35 minutos do segundo tempo para a entrada do Sarrafiore. O Marquinhos Gabriel é praticamente um jogador inoperante, né, gente? Então, assim, poderia ter tirado o Marquinhos Gabriel, ter deixado o Gabriel Peck, porque depois ele volta ao 4-3-3, né? O Lisca. Então, poderia ter feito uma simples troca. Tirasse o Marquinhos Gabriel, colocasse o Andrei, o Galarza seria um pouco adiantado, como foi, né? Jogaria com o Bruno Gomes, com o Andrei, o Galarza,
o Gabriel Peck no lado direito, o Cano centralizado e o Léo Jabá no lado esquerdo. Acho que seria melhor até, né? Porque depois ele faz até uma outra mudança para voltar esse sistema aí, tirando o Galazza, né? Mas assim, para colocar o Arthur. Mas o Vasco aí melhorou no jogo, porque passou a ter um time mais equilibrado. A defesa não ficou tão exposta, embora o São Paulo investisse ali algumas jogadas de contra-ataque e tal, sempre com perigo com o Rigoni, o Benítez acionando o Rigoni, mas o Vasco começou a criar oportunidades, né? E aí esbarrou na qualidade técnica, capacidade técnica dos seus jogadores, ou falta de, né? O Bruno Gomes teve uma oportunidade, chutou, a bola foi por cima no rebote ali. Um rebote, foi um chute travado do Cano, a bola sobrou para ele na meia-lua, logo no início do segundo tempo. Acabou chutando por cima, o Léo Jabá teve uma oportunidade, cara a cara, não cara a cara, mas entrando na área livre e tal, chutou para fora. Então, houve erros de tomada de decisão, né? O Arthur deu um chute quando tinha o Cano livre, o Arthur que entrou depois. Jogador muito promissor, por sinal. O Vasco tem jogadores promissores. Mas jogadores que tomam decisões erradas e que nem sempre têm capacidade técnica para executar aquilo que pensam da forma mais correta, né? E aí, no momento que o jogo se desenrolava ali por 1-0, talvez o Vasco conseguisse empatar, o resultado talvez mais justo fosse 1-0 mesmo. Aí o Vasco é castigado com mais uma falha da sua defesa, mais uma falha do Castan, no escanteio, a bola parada, em que o Pablo, que é um jogador limitadíssimo, né? O torcedor do Flamengo tinha que acender uma vela, né? Toda semana para o então presidente do São Paulo, o Leco, né? Que pagou 7 milhões de euros pelo Pablo, né? Porque o Flamengo estava na briga. Até quando começou a rolar um leilão ali, o Flamengo pulou fora. O São Paulo pagou 7 milhões de euros pelo Pablo. É um jogador muito fraco, né? Mas mesmo assim, subiu sozinho diante do Castan para fazer gol, 2-0. É um Vasco que fica muito longe da classificação. Em contraponto, o São Paulo que, mesmo sem jogar bem o tempo todo, consegue abrir um 2-0. Uma vantagem importantíssima para no Rio de Janeiro, eu acho, garantir a vaga. Detalhe importante, o São Paulo com Rigoni e Benítez é um outro time, né? E com o Marquinhos, que entrou depois, ainda melhor. Vale lembrar que se não fosse o Vanderlei, o Marquinhos teria feito um gol nos acréscimos. 3-0, aí fechava a conta, né? Mas assim, o São Paulo é outro time com Benítez e Rigoni, que por sinal foram dois jogadores que começaram o jogo contra o Flamengo no banco de reserva. O São Paulo seria um time mais forte, claro, evidentemente, eles estivessem aptos a começarem aquela partida desde o início. Galera, hoje é meu aniversário, mas mesmo assim, haverá live, né? Como sempre nos meios de semana, hoje depois do jogo do Flamengo, né? Então logo depois que a bola parar de rolar em Flamengo e ABC, haverá live aqui no canal sobre esse confronto das oitavas de final, e aí fazendo um balanço de todos os jogos das oitavas de final até aqui, Atlético Paranaense ganhando, Santos praticamente assegurando a classificação, Atlético Mineiro levando a melhor sobre o Bahia, as coisas vão se encaminhando como a gente imaginava na Copa do Brasil, beleza? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.